Bem-vindos à nossa 8ª live. Eu sou Jaqueline Vasconcelos. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Estou usando tranças de gana na minha cabeça, com coque amarrado no topo da cabeça. Atrás de mim tem uma parede do bar da minha casa, que é feita de madeira, cor bege, caramelo. Acima da minha cabeça tem um arranjo de plantas, que tem espadas de Ogum. Eu uso um óculos com detalhes preto. Uso uns brincos brancos feitos de pano e um colar com o mesmo motivo dos brincos. E estou usando uma blusa cor da pele. Nessa 8ª live, hoje nós teremos o prazer de receber 2 artistas que perpassam temas tanto da arte que eles fazem, que é o campo da dança e o campo da música, mas principalmente que questionam o tema da nossa live, que é o capacitismo e a normatividade compulsória. E o que seria esse capacitismo e essa normatividade? Nós, no senso comum, costumamos entender o corpo que não tem qualquer deficiência, que não é apresentado como um corpo de uma pessoa com deficiência, como normal. Então, as pessoas andantes, ou que enxergam, ou que escutam, são vistas em nossa sociedade como normal. Isso gera uma certa comoção em torno do corpo considerado não normal. E o capacitismo é essa nossa falta de empatia, entender que aquele corpo nem sempre precisa de ajuda. Aliás, na maior parte das vezes, ele não precisa da nossa ajuda. Ele precisa do nosso respeito. Então, não vou me delongar mais no tema, porque esse tema vai ser perpassado pelas falas dos nossos convidados. Vou passar a palavra para Jadson Levi Santana, meu companheiro no Alfa Encosô. E lembrando que o Alfa Encosô é um programa de live que tem como objetivo formação, compartilhamento de conhecimento. Então, vocês podem entrar no nosso chat, vocês podem comentar, vocês podem perguntar. Ao final de cada live, a gente abre perguntas para o público. Então, sintam-se à vontade. Essa é a casa de vocês, é para a gente trocar saberes. Tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Jadson Levi Santana Lima, sou de Serrinha, sou psicólogo e pedagogo. Sou um homem negro retinto. Estou usando uma camisa azul com detalhes de tecido africano. Atrás de mim tem uma parede branca com algumas imagens de alguns orixás e algumas estatuetas acima da minha cabeça. Como Jaque disse, nós estamos na nossa 8ª live. Nós vamos chamar o próximo convidado, né, que a gente tem Viviane Ramos, mas quem vai começar nessa nossa live é o Edu, né? O Edu, ele é artista, professor de escola de dança da UFBA, escritor, mestre em dança, especialista em arte-terapia, graduado em Belas Artes e atualmente desenvolve pesquisa de doutorado multi-institucional e multidisciplinar na difusão do conhecimento apresentado do termo bipedia compulsória. Com a palavra, fico muito à vontade da nossa Edu. Olá, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou um homem de pele clara, careca, de barba e bigode grisalhos. Estou vestindo uma camiseta de malha branca, com fones de ouvido também brancos. Estou sentado num sofá, aparece na imagem o encosto do sofá com uma manta colorida, feita de artesanato, e uma parede branca atrás de mim. Eu fico muito feliz, estou me sentindo em casa. Acabei de vir de uma palestra e acho que nós podemos ter um outro tom aqui, de mais proximidade, de uma conversa, do que uma palestra. Então, dessa maneira, eu me sinto mais confortável. Agradeço pelo convite de vocês. Muito bom mesmo poder trocar e aprofundar questões da minha pesquisa. Eu sempre gosto de começar falando sobre minhas experiências. Eu nasci em Salvador, fui criado em Santo Amaro. Tivemos uma perda grande da cidade ontem, né? Anteontem, a perda de professor e do poeta Jorge Portugal. Então, estamos ainda de luto por essa perda. Santo Amaro marca a minha vida por toda a experiência da infância e adolescência,
onde eu brinquei com tudo que uma criança poderia brincar. E aí eu também gostaria de destacar que eu estou falando de uma experiência, da minha experiência, porque normalmente também se considera que a pessoa com deficiência dá conta de falar de todas as deficiências, de tudo que se refere à deficiência, e isso aí já é um princípio do próprio capacitismo que nos reduz unicamente a experiência da deficiência. E eu tenho até questionado já há algum tempo a própria palavra, porque quando fala deficiência, e aí eu queria pensar junto com vocês também, pessoas com deficiência, para mim é a mesma coisa que a gente fala quando a gente fala africanos, porque a gente não, né, quando fala da América do Sul, não fala os americanos, fala brasileiro, uruguaio, argentino. Os africanos a gente objetifica no sentido de que vira uma massa, que qualquer pessoa do continente africano é africano, e aí a gente não entende as especificidades. Da mesma maneira a deficiência, né? Tem a deficiência física, a deficiência visual, a deficiência intelectual, auditiva, com graus diferenciados, as experiências pessoais, enfim. Então, entender que a gente não dá conta de tudo que se refere à deficiência, porque a gente tem deficiência. Isso já é um ponto que eu acho que é importante. Entender que a gente também não é só a deficiência. E aí, quando eu falo de Santo Amaro, eu gosto sempre de também citar esse exemplo de que eu brincava. Eu tive pólio com 1 ano e não andava. Eu andava engateando ou carregado, de braço em braço, porque eu só vim ter cadeira de rodas com 13 anos. E isso também é um outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar na própria família, de que maneira as famílias tentam burlar ou se privar de assumir a deficiência de um filho. Eu identifico, meu pai, sobretudo, tinha vergonha da minha deficiência, então a cadeira, como é o símbolo da deficiência, talvez isso não tenha sido pensado para mim. Achava que na festa eu andando ou engateando ou de braço em braço seria menos deficiente do que se fosse numa cadeira de rodas. E eu falo isso porque eu brincava de bicicleta. E aí vocês podem pensar, mas como é que brinca de bicicleta sem andar? Minha mãe me colocava na bicicleta e ia empurrando. Ou então eu ia na garupa de minha irmã. E eu entendia que isso era brincar de bicicleta, que não precisava saber pedalar, que não era uma exclusividade para quem pedalava, brincar de bicicleta. Ali eu estava brincando. Eu empinava a pipa carregado por uma amiga. Eu segurava o cordão, ela saía correndo e o objeto voava. Então eu não precisava correr para brincar de pipa. Tinha outras possibilidades. Eu brincava de elástico, que se faz normalmente com o pé. Eu fazia com a mão, ia até o pescoço. Às vezes eu ia até mais do que as amigas que brincavam com os pés. Então, assim, eu fui entendendo de alguma maneira, dentro da minha experiência, e não me reconhecendo nos olhares que lançavam sobre mim, das coisas que falavam com minha mãe, das coisas que se referiam a mim como coitadinho. Era um olhar triste, era um olhar de... enfim, era um olhar de tristeza mesmo, porque eu não me reconhecia naquilo, porque não falava sobre a minha experiência. Eu só vim saber, assim, só vim conseguir nomear e compreender isso, lógico, muito adulto. Mas enquanto criança eu dizia, mas por que isso? Eu ficava pensando, mas por que estão me tratando dessa maneira? Eu estou brincando como qualquer outra. Eu sou bom aluno como os outros estudantes, assim, não estou fazendo nada demais. Enfim, e aí eu acho que o capacitismo, que esse nome também é recente, no Brasil vem no início dos anos 2000, já eram estudos e tal nos Estados Unidos, mas com essa palavra capacitismo é nos anos 2000 que a gente identifica esse preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência, que não se refere exatamente só à violência, a uma discriminação explícita no sentido de impedimentos, mas também se dá nesse coitadinho, se dá nessa ajuda que se faz invadindo o nosso espaço, invadindo o nosso corpo. As pessoas pegam minha cadeira e saem empurrando, achando que está brincando. Desconsidera a gente, fala por a gente. Quando eu vou num restaurante, numa loja,
perguntam ao meu marido se o que é que eu gostaria, o que é que eu quero, o que é que eu desejo, como se eu não tivesse autonomia, como se eu não tivesse desejos. A própria sexualidade, a própria afetividade, né, nos é negada, nos compreendem como ou anjo ou um monstro. Um anjo dessa né, sacralizado, santificado, a gente, né, sempre é um coitadinho, e oh, que boa índole, que coisa boa, é tão bonzinho, porque a gente é considerado como está pagando por algum pecado, ou que a família fez, as religiões gostam muito disso, né? Ou é um pecado antigo do pai, da mãe, de um avô, ou seu próprio, que aí você vem como algo negativo que você precisa pagar pelo estorvo que você é, ou então a gente é realmente o monstro, aquele que é abjeto, aquele que é indesejável, aquele que ninguém quer perto, aquele que nega matrícula nas escolas, ou que a turma não convida para os 15 anos. Enfim, existem paradoxos na relação com a deficiência muito grande, que eu não consigo ainda externar um pensamento, elaborar um pensamento, porque é isso, eu vivo a experiência dessa exclusão, então, para mim, vem com muita violência. E quando a gente reage, acham que é a gente que é o violento, a gente que está sendo grosseiro, a gente que grita demais, mas não entende que as violências que a gente sofre, desde não poder sair de casa, porque não tem uma rampa, porque tem batente, porque o Uber se nega de pegar a gente por causa da cadeira, porque o taxista se recusa também a fazer a corrida, ou o motorista de ônibus não sabe sequer fazer funcionar o elevador. Isso tudo, eu quero dizer, porque eu acho que é importante, faz parte do que eu tenho desenvolvido e que eu encontrei como palavra, como um termo, que é a bipedia compulsória, que não é a mesma coisa do capacitismo. Para mim, a bipedia é algo anterior a isso, porque é uma estrutura sociopolítica, cultural, econômica, que estabelece uma normalidade a partir do que se estabeleceu como um corpo padrão e normativo, e estabelece essa hierarquia, os mecanismos todos de poder em relação à deficiência. E aí eu encontro na minha pesquisa de doutorado com a teoria creepy, que Robert McHugh, um estadunidense, em 2006, estabelece relações com os estudos queer, e ele diz que a corponormatividade, ou uma compulsoriedade pelo corpo capaz, ele relaciona a heterossexualidade compulsória. Ou seja, quando a gente para entender a heterossexualidade compulsória, quando a gente nasce, né, a nossa existência como seres humanos é entendido como a heterossexualidade é o normal, é o padrão. Ou seja, o homem, o menino, desde que nasce, é para namorar com a menina e vice-versa, estabelece até cores. O azul é para o menino, o rosa é para a menina. E aí eu acho bom a gente trazer esse exemplo da cor, porque isso é uma convenção, da mesma maneira que se estabelece que nas relações afetivas e sexuais precisa ser heterossexuais. E aí, McHugh, ele diz que o corpo capaz também é uma construção histórico-cultural, porque se a gente pega dentro dos processos históricos, dos movimentos históricos, né, de temporalidade mesmo, como foi a relação da deficiência na Grécia, como foi na Idade Média, como foi no século XIX. Então, as relações vão mudando e o conceito, o entendimento de deficiência vai se transformando. Em um determinado momento, os surdos eram esterilizados e impedidos de casar por causa da possibilidade de hereditariedade da surdez. As relações com a cegueira era de uma maneira. Na Grécia, jogavam os deficientes. E isso, o que considerava como deficiente, bastava ter um dedo menor do que o que era padrão e era jogado dos abismos. Aí vem o projeto eugenista, que é desde o século XIX, mas se fortalece e toma, né, uma força muito grande no nazismo. Então, assim, a medicina colabora para a construção do que é normal e do que é padrão a partir
de um entendimento de saúde. E aí McRoy diz que esse corpo capaz é produzido para o mercado, para nessa coisa da capacidade, para uma produtividade voltada para o trabalho, para o capital. Então, assim, essa normalidade se estabelece para quem é útil a essa produtividade, mas aí a gente entende também que isso, de que maneira é isso, né? Porque o corpo hegemônico padrão é um corpo branco, cisgênero, do macho, do homem, que subjuga qualquer outra experiência. Então, a mulher no mercado de trabalho ganha menos do que o homem. A pessoa negra tem subempregos. Imagine a pessoa com deficiência que é considerado a escória, que é considerado inútil, que é considerado incapaz. Então, a compulsoriedade pelo corpo capaz se estabelece nessa relação, que para McRoy é isso, está ligado a essa produtividade. E eu tenho lido para a minha pesquisa, um livro que eu estou divulgando para todo mundo, porque para mim isso aí deveria estar nas escolas, que é Os Infames da História, Pobres, Escravos e Deficientes no Brasil, de Lília Ferreira Lobo. Ela assegura também a historicização da deficiência. Eu vou ler um trecho, porque é isso, né? Não é exatamente da teoria CRIP, não é da teoria queer, mas é dentro dos processos históricos, ela também identifica a deficiência como uma construção. Ela fala, não é negar a existência das marcas do corpo, mas desnaturalizá-las em seu caráter tão arrazoadamente biológico, como se o corpo tivesse somente as leis de sua fisiologia e que, por isso, pudesse escapar à história. Como se essas marcas tivessem um valor em si e que sua evidência pudesse apagar os contextos muito particulares que as produziram como acontecimento e, pois, como produções de sentido. A matéria da deficiência existe realmente, ou seja, não estou dizendo que é para negar a sequela que a poliomielite me deixou. A minha perna fina, eu não andar, a minha escoliose, eu ser um cadeirante. Muito pelo contrário, mas é dizer que ela não é a própria deficiência. Esta não passa de uma forma histórica, uma objetificação dessa matéria. E aí pensar na questão da produtividade, se a gente pensa em Stephen Hawking, aquele físico britânico, que em determinado momento da vida só se comunicava e produzia através da piscada do olho. Dentro do conceito e do entendimento do que a gente pensa como deficiência, aquele homem, ele era um inútil, ele era um incapaz, ele não produzia nada. E o que ele fez na ciência é muito, muito, muito mais do que muitas pessoas do corpo normativo produzem. Quando falam da capacidade, e aí é isso, quando eu falo de mim, né, da minha experiência, eu dentro do modelo biomédico e até do modelo social, para quem não sabe, o modelo biomédico estabelece o conceito de deficiência apenas pelo viés físico e biológico, ou seja, individualiza. Eu sou deficiente, e aí o termo deficiente mesmo, porque eu não ando. E aí pensa na questão da medicalização, da reabilitação, da cura. Na década de 60, 70, chega os movimentos das pessoas com deficiência revolucionando, exigindo a nossa participação em tudo que falasse e produzisse sobre nós, e aí tem o lema nada sobre nós sem nós, e estabelece um modelo social, que é aquele que diz que não é apenas pelo viés físico e biológico, mas pelas barreiras que a gente encontra. Então, as barreiras comunicacionais, as barreiras atitudinais, arquitetônicas. Atitudinais é da relação, do que a pessoa faz com o outro, né, da atitude. E aí, McRoy traz a construção histórico-cultural. Ele diz que, na teoria Tripp pensa, mesmo estabelecendo que, no modelo social que estabelece as barreiras, ainda assim culpabiliza a pessoa, porque se eu chego na escola de dança, onde eu trabalho, e a rampa estiver fechada,
e aí só tiver a escada, ainda assim eu sou responsabilizado. Mas se esse entendimento de deficiência for ampliado para essa construção histórica, onde se entende que eu não sou incapaz, porque eu não consigo subir uma escada, inclusive na arquitetura, na engenharia, em todas as áreas, essa questão que a gente briga tanto por acessibilidade, talvez estivesse amenizada. E aí eu gosto de pensar também num exemplo. Aí vocês vão me dizendo se eu estou viajando muito e quanto tempo eu tenho, viu, gente? Se disser, pode tirar o microfone, me tira, corta e faz o que vocês quiserem aí. É porque eu vou... Fica à vontade, a gente está te ouvindo e está amando, assim, uma aula isso aqui. Obrigado, amor. Mas, assim, eu gosto de também trazer isso, eu vou lá e volto, porque eu acho que quando a gente traz muitos conceitos e muita teoria, talvez não entenda. Mas aí eu gosto de dar esse exemplo. Cíntia Santos, que é uma intérprete de Libras, que trabalha comigo já há muito tempo, também parceiraça do Grupo Porra, faz parte do coletivo Carrinho de Mão. Cíntia comprou um apartamento na planta, e ela exigiu que o apartamento dela fosse acessível. E aí a construtora dizia, mas a senhora não tem deficiência. Ela dizia, para mim não importa, eu não tenho agora, eu pretendo envelhecer nesse apartamento, eu tenho 2 amigos cadeirantes, eu não gostaria que eles passassem constrangimento, nem vexame ao me visitar, eu tenho uma mãe que é idosa e que vai precisar em algum momento. Então, assim, esse exemplo de Cíntia é maravilhoso, que eu falo, se todo mundo se implicasse numa coisa básica que é da acessibilidade em todas as casas, eu não tenho dúvida, gente, a gente teria avançado muito nas questões de acessibilidade e mobilidade, porque isso já seria uma tomada de consciência em diversas áreas. Vocês conseguem entender? Às vezes eu digo assim... Estou entendendo. Tá ótimo, estou entendendo sim o que você quer dizer. Eu acho que todo mundo tivesse essa empatia, né, de pensar no outro, nesse lugar que o outro está. Então a gente já teria vencido várias outras lutas, não é isso que você quer dizer também? Isso, mas é mais até do que o outro, entende? É a gente se entender, porque é isso, a acessibilidade e inclusão, para mim, precisam ser revistas na questão do conceito e do entendimento que a gente se estabeleceu. Estela Lapone, uma artista maravilhosa, amiga de Jaque também, ela sempre fala disso, de uma experiência que uma mulher falou para ela, quando falou de inclusão, fez esse gesto de botar a palma da mão na frente e ir trazendo para si. Ou seja, ela não se entendia como parte, é a gente que precisa ir ao encontro dela para o que ela considera que é inclusão, entende? E se a gente entende que a inclusão, na verdade, não é trazer a pessoa com deficiência para si, mas é você se entender parte daquela realidade, também muda completamente várias questões na política, na economia, na educação, tá entendendo? Não é fazer um cercadinho e colocar a gente ali. Isso não é inclusão, isso é exclusão. É a gente quebrar esse cercadinho e entender as relações que se estabelecem na relação com a pessoa. Porque também não dá para a gente pensar deficiência e acessibilidade plena, porque a gente não vai dar conta das necessidades de todo mundo. Então, é na relação. É se abrir e ter a fluidez e a flexibilidade de adequar coisas. E eu estou falando, inclusive sobre isso, eu pensei em adequar, porque eu sempre estou falando. A minha casa, nunca morei numa casa adaptada, acessível. Eu comecei a reformar a casa de Santo Amaro agora e a pandemia veio para me lascar. Porque eu estava no meio da reforma para poder transformar minha casa adequada para isso. O apartamento que eu moro não é. Então, assim, é dentro do que eu estou falando, também não é, ai, que bom, então tá, tira, você se faz e tá tudo certo. Oi, amor, já tá acabando, Deixa né? eu só, me desculpe, não é o seu tempo, não. Eu vou só tentar gerenciar uma crise que está acontecendo aqui. Sua fala, ela foi muito esperada e ela foi muito, está sendo, nos nossos chats, muito ovacionada,
por quem está nos assistindo. Então, assim, as pessoas criaram uma expectativa muito grande em te escutar. Só que elas não estão conseguindo porque a gente está passando por um problema técnico. E para todo mundo, não é uma questão de internet nossa, está travando. A gente está achando que é o programa que a gente está usando. Isso. Então, só para gerenciar uma crise mais geral, na nossa interna, a fala de Edu está fluida e essa fala vai ficar gravada. Então, vocês vão ter acesso a esse mesmo conteúdo com tudo ipsiliteris que ele falou. Depois, vocês podem, inclusive, olhar a parte que ele falou. Não tem como a gente tentar solucionar o problema agora já, porque se for o que nós estamos pensando, a gente teria que interromper e talvez não conseguiríamos recomeçar. Então, a gente está fazendo uma escolha de continuar a live e, como o objetivo é esse, que a gente gere materiais que podem ser acessados depois, até para os interessados no tema, a live vai ficar no ar para quem quiser assistir depois, para quem quiser usar isso até como material de estudo, porque até eu estou aqui sentado escutando Edu e aprendendo muito com a experiência dele, com a expertise dele no assunto, e por ele não apenas ser essa pessoa que sabe muito, mas é uma pessoa que está completamente inserido dentro da luta, intelectualmente, no fazer artístico, no produzir academicamente. Então, assim, eu sei o quanto é importante o que ele está falando, mas só vou pedir um pouco de paciência, porque a gente não consegue muito resolver esse problema técnico no ar. Isso. Mas não é no meu específico, não, né? Não, claro. Não, é um problema, a gente está achando que é um problema com a plataforma. Entendi. E aí tem aquelas coisas do pico da hora, às vezes muita gente está usando a plataforma na mesma hora e dá um problema técnico. Essas coisas, a gente, infelizmente, é isso, tecnologia. Que pena, mas agradeço quem veio, quem está acompanhando. Mas, enfim, é isso, eu posso concluir também. E concluindo para a gente poder abrir para a Viviane, depois abrir, né, para a conversa. Mas eu queria só dizer que é isso, e que é importante a gente pensar também, eu tenho falado sobre isso, além das questões das minhas pesquisas artísticas, onde a acessibilidade é uma parte da metodologia, além de ser uma tecnologia assistiva, como audiodescrição, por exemplo, para os cegos. Para mim, a audiodescrição já é parte da própria pesquisa. As minhas performances, os meus trabalhos têm cada vez mais compreendido a audiodescrição como ferramenta para a criação. Então, Libras, que é a língua brasileira de sinais, a forma de se comunicar, né, da pessoa surda, ela entra como pesquisa de movimento, pesquisa de construção de discurso. Então, não dá para a gente ficar fazendo como se fosse apartado, os projetos colocarem depois, isso precisa ser um princípio. No orçamento, a gente paga cachê, a gente paga divulgação, a gente paga iluminação. A acessibilidade precisa estar entendida dentro dessas rubricas da mesma maneira. E aí a gente precisa lutar para que os editais e os mecanismos de fomento à cultura, à arte, estabeleçam também algum valor para que a acessibilidade, que a gente sabe que é uma coisa, né, que tem um valor alto para dentro de projetos, que a gente, na verdade, recebe pouco. Mas a gente precisa, como Cíntia fez no apartamento dela, a gente precisa, nos projetos culturais, exigir que os mecanismos de fomento também identifique a importância disso, porque na lei está que os espaços têm que ter equipamentos, tem que ter o intérprete de Libras, só que eles não cumprem e a gente recai sobre a produção. Então, se todo mundo tivesse implicado da mesma forma, o orçamento da acessibilidade não estava recaindo sobre os produtores, mas a gente estava conseguindo fazer de uma maneira que determina a lei. Entende? Enfim, estou fazendo bem por alto, bem coisa, porque eu sei que o tempo está né, corrido. E aí, volto a falar. E aí, tem uma coisa que eu também tenho insistido, a bipedia compulsória nos exclui de todos os espaços de luta, inclusive. E eu afirmo, o corpo com deficiência está em todos os corpos.
Estamos no corpo da mulher, no corpo do homem, seja branco, negro, indígena, está na criança, está no idoso, está na pessoa trans, está na cisgênera, está no gay, está na lésbica. A gente precisa entender, porque eu não entendo o movimento. Meu Deus, eu não entendo esse movimento. Eu não entendo um movimento